Olá, a porção dessa semana que a gente lê é Parashá que se chama Tazria. Nela fala algumas coisas muito interessantes, uma delas é sobre uma doença espiritual que se chamava Negaim. O que é essa doença espiritual? Ela vinha em forma para a pessoa, em forma de uma mancha, ela podia ser uma mancha ou no corpo da pessoa, ou na roupa da pessoa, ou na casa da pessoa. E aí, com essa doença espiritual, o que ela fazia? Ela podia deixar a pessoa pura, deixar ela normal como ela estava, ou ela podia ficar impurificada com essa doença. Então, vinha o Cohen, o sacerdote, ele olhava a mancha, ele analisava se a mancha se era uma cor realmente para ser considerado que essa doença é espiritual, ou se era só uma mancha que veio do mundo e não tem nada a ver com essa doença. E aí o Cohen, ele que falava se a pessoa está pura ou impura, e se fosse realmente essa mancha fosse realmente dessa doença espiritual Negaim, que se chama, aí a pessoa ficava impura e aí o Cohen começava todo o trabalho de purificação dessa pessoa. O Maimônides, ele tem um livro sobre todas as leis da Torá, e uma delas, claro, que ele traz também sobre essa lei de Negaim. Então lá ele explica toda a lei de como que era a cor dessa mancha, o formato dela que tinha que ser, a profundeza, e também ele explicava isso que realmente era somente, ele fala lá que somente o Cohen, o sacerdote, que poderia falar se uma pessoa está impura ou impura. E ele continua falando lá, o Maimônides, ele fala, mesmo que uma pessoa ela fosse super sábia na Torá, ela sabia tudo, um super rabino que só sentava, estudava e conseguia fazer, mesmo assim, se ele não fosse da tribo dos sacerdotes, dos Kohanim, ele não poderia falar e decretar se essa pessoa está pura ou impura. Somente um Cohen tinha o direito de palavra sobre essa pessoa, de falar que essa pessoa está pura ou impura. Continua lá o Maimônides falando algo impressionante, que ele fala o quê? Que mesmo um Cohen, um sacerdote, que ele fosse uma criança, ou mesmo ele usa a palavra em hebraico, e mesmo fosse um Cohen Shoté. O que significa um Cohen Shoté? Um Cohen bobo. Uma pessoa que não sabe discernir das coisas, mesmo assim, se ele é um Cohen, se ele faz da parte da tribo dos Kohanim, ele pode falar se a pessoa está pura ou impura. Um dos comentaristas do Maimônides, lá no livro dele de leis, ele pergunta como pode ser que o Maimônides venha e fale que um Cohen, um sacerdote Shoté, um sacerdote bobo, ele pode realmente falar se uma pessoa está pura ou impura. Ele não consegue discernir direito das coisas. Então como é que pode ser que ele vem, o Maimônides, e fala que Halakha é que ele é um bobo e pode fazer isso? Então falou o comentarista, ele fala que na verdade, certeza que o Rambam ele queria se referir ali, ele não queria falar que era um Cohen bobo, ele queria falar que era um Cohen que não tinha estudo de Torá, uma pessoa ignorante na Torá. E aí, essa pessoa, ela tem pelo menos um discernimento das coisas, ela só não tem estudo de Torá. Então ela sim poderia falar o que se a pessoa está pura ou impura. Continuou com o comentarista falando, então por que mesmo que o Maimônides chamou essa pessoa de Shoté, chamou essa pessoa de uma pessoa boba? Aí ele fala uma coisa pra gente magnífica, o comentarista, ele conta pra gente que como que era na época do templo. Ele fala, na época do templo, todo o povo de Israel trabalhava e eles sustentavam a tribo dos Kohanim, a tribo dos sacerdotes, para que eles ficassem o dia inteiro ou trabalhando no templo ou ficassem somente estudando Torá. Então, como tinham muitos sacerdotes também, então não era todo momento que eles estavam trabalhando no templo. Eles faziam turnos de trabalho no templo, e os outros que não estavam trabalhando, o que eles tinham que fazer a priori? Eles não precisavam trabalhar, eles tinham todo o sustento, todo o suporte do povo, que ajudavam eles financeiramente, então eles tinham que sentar e estudar a Torá. Então, é isso que o Maimônides veio falar pra gente. Um Cohen, um sacerdote, que ele não tem estudo de Torá, ele, na verdade, ele é chamado de bobo. Por quê? Porque ele não soube aproveitar o tempo dele. Ele poderia ter ficado sentado estudando Torá e se conectar diretamente com o Criador, diretamente com a fonte do conhecimento, e aí ele adquire todo esse conhecimento para poder discernir das coisas. Mas ele não, o que ele fez? Ele desperdiçou o tempo dele, ele não precisava trabalhar, ele não precisava de sustento, ele tinha tudo lá, ele tinha tudo na mão dele, todas as ferramentas para poder sentar e se conectar com o estudo, e ele não fez isso. Então isso, o Maimônides chama uma pessoa que não consegue aproveitar o seu tempo para adquirir o conhecimento da Torá, essa pessoa ela é chamada de boba. Então aqui fica esse aprendizado para a gente dessa porção semanal, a pessoa aprender e saber a valorizar e aproveitar o seu tempo. Shabbat Shalom.